Se você ainda não sabe o que é a IDC, se você ainda não trabalha com esse tipo de tecnologia aí na sua revenda, fica ligado nesse vídeo, porque eu vou te ensinar como você pode ganhar muito dinheiro que você está deixando na mesa hoje para que outro concorrente seu vá lá no seu cliente e ofereça o que você não está oferecendo. Olá, seja muito bem-vindo, meu nome é Vitor Peixoto e hoje a gente vai falar de IDC, mas antes de entrar no assunto IDC, tirar todas as suas dúvidas a respeito do assunto, vou te pedir um favor. Para o que você está fazendo agora, clica no botãozinho aqui embaixo para se inscrever no nosso canal, também dá um joinha aí no vídeo, caso você goste do vídeo. E se você gosta de verdade do nosso canal e está acompanhando sempre, aproveita e já compartilha ele com todos os seus amigos e colegas. A gente tem conteúdo toda semana novo aqui para falar sobre automação comercial, para falar sobre a IDC também. Então vamos lá, vamos falar de IDC, tirar todas as dúvidas dos revendedores a respeito do assunto. Na verdade, antes da gente começar a falar um pouco das tecnologias e tudo mais, vamos só definir o que é a IDC. Se a gente pegar e fizer uma tradução literal do tema, em inglês, a IDC nada mais é do que Automation, Identification and Data Capture. Então, se a gente simplesmente fizer uma tradução, a gente está falando de identificação automática de captura de dados. Na boa, isso para mim não diz exatamente o que significa a tecnologia e o que significa de fato a IDC. Então, por conta disso, eu gosto de adotar uma outra definição, que pessoalmente ela entrega muito mais valor para aquilo que é de fato o meu entendimento sobre a IDC, que nada mais é do que o seguinte: a IDC é um conjunto de tecnologias que permitem a automação de processos através da leitura e captura de códigos de barra, sejam eles inteligentes ou não. Então, toda vez que a gente vai falando de capturar informações a partir de um código de barras, ou fazer a leitura de informações a partir de um código de barras, seja ele um código de barras convencional, EAN13, EAN14, ou uma etiqueta inteligente, ou um código 2D, o que quer que seja, todas as vezes que a gente vai falando desse tipo de coisa, a gente necessariamente vai estar falando de IDC. Todas as vezes que a gente vai falando também de capturar informações em campo, seja através de equipamentos como coletores de dados ou equipamentos mobile que a gente usa para fazer algum tipo de captura de dado, a gente vai estar falando de IDC. E por que eu gosto de dizer que existem muitas oportunidades nesse segmento, nesse mercado, e que muitas vezes os revendedores não estão aproveitando? Porque se a gente parar para pensar, qual é a grande diferença de IDC para a automação comercial? Principalmente quando a gente fala de captura de dados, de leitor, de código de barras e tudo mais, você vai falar assim: poxa, mas peraí, lá no PDV, lá no frente de caixa, onde eu instalo os equipamentos, a impressora, o SAT do cliente, eu também tenho um leitor de código de barras lá. Eu também estou lendo produtos e estou registrando essa leitura de produtos no sistema de frente de caixa do cliente. E é verdade, de fato você tem esses equipamentos lá. Mas por uma questão de conceito, a própria evolução no mercado começou a dizer o seguinte: falar, não, peraí, existe sim leitura de código de barras em soluções de automação comercial, porém também temos as leituras de código de barras e os processos de captura de dados dentro das soluções de IDC. E a gente foi segregando e separando isso em ofertas de solução diferente. Porque no passado, lá atrás, quando a automação comercial começou, era muito comum o cliente comprar o computador, comprar a impressora, comprar a gaveta de um fornecedor e ter que recorrer a outro fornecedor para poder comprar os leitores de código de barra e fazer as configurações. Isso no passado, ok, até fazia sentido para empresas muito grandes, grandes grupos que informatizavam, ok, mas imagina para um cliente de menor porte ter que lidar com tantos fornecedores assim, diferentes, a coisa começou a ficar muito confusa. Então ok, começou-se então a disponibilizar leitores de código de barras e equipamentos desse tipo para que as revendas de automação comercial também pudessem vender. Então, de certa forma, existem ofertas de leitores de código de barra para processos envolvendo automação comercial e existem ofertas de leitores de código de barra para processos envolvendo a IDC.
Por conta disso e por conta da confusão que muitas vezes as pessoas podem ter, eu gosto de pedir para que qualquer pessoa que está assistindo agora esse conteúdo reflita sobre como é o funcionamento de uma loja de varejo, porque aí vai ficar muito claro e muito fácil de você entender aonde uma solução começa, aonde outra solução começa. Toda loja de varejo, independente, e aí a gente não vai se pegar em como a loja está organizada, como as gôndolas estão disponibilizadas, não é disso que se trata. O que você precisa refletir é que toda loja de varejo, ela tem obrigatoriamente 3 áreas lá dentro, tá bom? Ela tem uma área que a gente pode chamar de área de vendas, uma área de pré-vendas e uma área de abastecimento e estoque. Então vamos pegar, por exemplo, um supermercado para a gente refletir a respeito disso. O que eu entendo que é uma área de vendas do supermercado? E aí eu não estou falando da área da loja, eu estou falando do ponto de vista de tecnologia, tá bom? A área de vendas é onde a venda acontece, onde você tem o PDV, os frentes de caixa. Então ali, do ponto de vista de tecnologia, a gente pode chamar de área de vendas. O que é uma área de pré-vendas? A área de pré-vendas é onde estão as gôndolas. Por quê? Lá você tem terminais de consulta de preço, você tem as balanças, onde você pesa os produtos para poder levar, você tem etiquetas eletrônicas, etiquetas inteligentes, você tem uma infraestrutura muitas vezes wireless para poder fazer a comunicação das balanças. Então ali a gente pode chamar de área de pré-venda. E a área de abastecimento e estoque é onde o cliente recebe a mercadoria, dá entrada nessa mercadoria, faz muitas vezes lançamento de nota fiscal e armazena essa mercadoria para um processo futuro de reposição. Processo esse que pode ser demandado tanto pela loja quanto por outras lojas. Porque como a gente sabe, existem clientes que muitas vezes têm uma loja principal onde ele guarda toda a mercadoria e quando as demais lojas dele têm algum tipo de necessidade, ele faz a expedição dessa mercadoria a partir dessa loja. Então, entendido isso, que a gente tem 3 áreas dentro de uma loja, você pode entender que as soluções de automação comercial vão rodar nas áreas de venda e de pré-venda, ou seja, nos caixas e na área de vendas, e as soluções de AIDC majoritariamente funcionam na parte de trás da loja, no depósito, onde você faz o abastecimento da mercadoria, onde você guarda a mercadoria, onde você faz a entrada dessa mercadoria. Então é basicamente isso. Normalmente as empresas que trabalham com automação comercial fornecem toda a tecnologia necessária para rodar na área de vendas e na área de pré-vendas, e o pessoal que fornece a IDC trabalha com as soluções que rodam lá no depósito para poder fazer recebimento, separação de mercadoria, expedição e assim sucessivamente. Legal. O que compõe normalmente uma solução de AIDC? A gente pode classificar uma solução de AIDC como algo composto em 4 grupos diferentes de produtos ou serviços. Então você tem, inicialmente, os serviços, que aí a gente vai falar sobre eles daqui a pouco. Depois você tem todos os equipamentos que compõem a solução. Você tem os softwares que compõem a solução de AIDC e você tem os suprimentos, tá bom? E por que eu gosto de falar nessa ordem? Porque vai ficar claro daqui a pouco que sem uma prestação de serviço adequada e eficiente, todo projeto de AIDC tende a ir pelos ares, não funcionar corretamente. E a questão da prestação de serviço, no caso de projetos de AIDC, é ainda mais sensível do que no caso do projeto de automação comercial. Porque a automação comercial, na esmagadora maioria das vezes, você disponibilizando um ponto de rede de energia elétrica e um ponto de rede de dados, você consegue colocar um PDV, uma solução de ponto de venda, para rodar com certa facilidade. No caso de AIDC, isso não é necessariamente verdade. Dependendo de como essa infraestrutura for montada, ela tende a não funcionar de forma correta. Então, quando a gente fala de serviços, no caso específico de soluções de AIDC, eu gosto de falar de 2 grandes grupos de serviços, tá? O primeiro é pré-venda, então é o serviço, são todos os grupos de serviço que envolvem a pré-venda mesmo do projeto, então você avaliar o cenário do cliente
antes de fazer uma venda e os serviços depois de pós-venda e implementação. Então vamos lá. Quando a gente fala de pré-venda, quais são as duas coisas que eu sempre digo que uma solução de AIDC precisa ter do ponto de vista de preocupação para o cliente contratar isso direito? Primeiro, site survey, e segundo, dimensionamento dos equipamentos corretos para atender a demanda do cliente. Então vamos começar lá pelo primeiro grupo, tá? Que é o site survey. O que é site survey? Site survey é um serviço que o cliente contrata, o varejista, o dono da empresa, o dono da empresa de transporte contrata, para que seja feita uma avaliação da infraestrutura física do depósito ou do local onde a solução de AIDC vai rodar, para você poder dimensionar corretamente os equipamentos que vão ser utilizados para montar a infraestrutura online de rede para esses equipamentos funcionarem. Então vamos lá, você vai num depósito, o depósito ele tem paredes, ele tem as prateleiras onde você coloca os pallets, você tem muitas vezes paredes separando esses ambientes, você tem altura, quer dizer, alguns pés direitos são altos, outros são mais baixos, você tem um monte de produto que está sendo armazenado lá, caixas e caixas e caixas, uma na frente da outra, e aí você resolve colocar, por exemplo, uma solução de AIDC lá. Majoritariamente essas soluções de AIDC rodam em rede wireless. Aí eu pergunto para você, como é que você monta uma rede que seja eficiente para que esses equipamentos funcionem? Por quê? Precisa ter sinal, os equipamentos precisam achar os pontos de rede para poder mandar as informações. Então, o serviço de site survey é uma análise, é quase como uma consultoria de toda essa área, de todo esse espaço que o cliente tem, com o objetivo de propor a contratação, a compra dos melhores equipamentos possíveis dimensionados para aquela necessidade. Ou seja, é comprar os roteadores adequados, os access points adequados, os replicadores de sinal adequados para que o cliente tenha todo o ambiente onde a solução de AIDC vai rodar, rodando de forma eficiente e não aconteça de você estar, por exemplo, numa determinada região do teu depósito e os celulares ou os coletores simplesmente não terem sinal para poder fazer o que precisa ser feito, para poder executar o trabalho do jeito que precisa. Então, o primeiro serviço que começa, de fato, é essa avaliação do cenário para você poder dimensionar corretamente qual a infraestrutura que você vai ter que montar. Ah, Vitor, mas são todas as revendas de AIDC que trabalham com isso? Não necessariamente. Algumas revendas de AIDC ofertam isso como um produto próprio, outras ofertam como um produto de terceiro. Então faz uma parceria com algum consultor que oferta serviços de site survey e vende isso para o cliente. O que o cliente final tem que ter em mente é que, seja através de parceria, seja como uma solução própria, o que não pode é falar com uma revenda de AIDC que não tenha isso no portfólio. Ela precisa oferecer isso. Isso é quase que obrigatório oferecer esse tipo de solução, porque senão como é que você vai garantir que a solução de AIDC que está sendo fornecida de forma correta, que você está comprando exatamente aquilo que você necessita comprar? Então, por esse motivo, é fundamental que a revenda de AIDC tenha ou própria ou através de parceiros a oferta de uma solução de site survey. A segunda coisa importante é o conhecimento da revenda de AIDC sobre um portfólio de produtos de mais de um fabricante, muitas vezes, para poder ofertar para o cliente exatamente o coletor de dados, a impressora térmica de etiquetas, os leitores de código de barras, etiquetas, ribbons e demais produtos que ele necessita. Por quê? Porque existe uma vastidão de equipamentos disponível no mercado, existe uma vastidão de opções disponível no mercado, feitas com características para atender determinadas demandas, seja essas demandas de brutalidade de ambiente ou quantidade de operações que você vai fazer num determinado dia. E aí é papel do revendedor olhar o cenário do cliente e falar, poxa, para você eu indico este equipamento ou para você eu indico
este equipamento. E é papel do cliente ouvir o revendedor nesse caso e, evidentemente, falar com mais de um revendedor, mas sim ouvir o revendedor para não comprar uma solução subdimensionada ou superdimensionada para sua operação. E por que isso? Porque coletores de dados, produtos de IDC não são produtos baratos. São coisas que você, cliente, ou o seu cliente, né, se você for um revendedor que está vendo esse vídeo, vai usar por muitos anos. Então, de nada adianta comprar um produto subdimensionado, porque ele vai parar rápido, e nesse caso específico, parar uma solução de IDC é prejuízo na certa para o cliente final, ou você vai gastar muito mais dinheiro do que precisaria, dada a sua demanda. Então é por isso que para quem trabalha com a IDC, ou para quem vai contratar a IDC, ou para quem quer trabalhar com a IDC, é fundamental entender que a prestação de serviço é a coisa mais importante. Depois você tem a escolha lá dos parceiros, teu portfólio de produtos e tudo mais, mas o serviço, a prestação de serviço é fundamental para fazer isso com eficiência para o cliente. Beleza, entendido quais são os serviços de pré-venda, agora vamos falar dos serviços de pós-venda, que é o quê? Fornecer o equipamento, você precisa fazer a instalação, fazer a configuração, montar toda a implementação desses equipamentos, treinar os usuários, instalar os softwares e configurar os softwares, testar a comunicação desses softwares com os ERPs e outros produtos que o cliente tem. Então muitas das vezes não é simplesmente entregar para o cliente, ok, eu fiz todo o trabalho de pré-venda, dimensionei, toma aí cliente, se vira, instala, configura os equipamentos. Alguns clientes de grande porte, muitas vezes fazem isso com o time próprio, mas a maioria dos clientes não tem conhecimento para fazer isso. Ele está esperando de você, que está fornecendo a solução, fazer isso para ele. Então, seja a oferta disso com o time próprio ou com um parceiro para poder te auxiliar, é importante você ter em mente, para quem quer trabalhar com a IDC, para quem quer entender o que é a IDC, ter em mente que fazer essa prestação de serviço é muito importante, antes de vender e também depois de vender, e entregar a solução para o cliente funcionando. Beleza? Entendido quais são os serviços, vamos falar um pouco dos equipamentos. Então, as soluções de IDC normalmente contemplam leitores de código de barra, impressoras de etiquetas, coletores de dados e uma infinidade de outros equipamentos e acessórios que orbitam em torno dessa solução. Alguns falam em etiquetas de RFID, outros falam em sinalização de depósito, mas o básico do básico para começar a trabalhar com a IDC são os leitores de código de barras, impressoras térmicas de etiqueta, os coletores de dados e, obviamente, os acessórios que compõem isso tudo. Eu não vou me estender muito falando sobre o que é cada equipamento, então a gente vai fazer um overview muito rápido aqui de cada um deles, até para que o conteúdo não fique grande demais, maçante demais. O leitor de código de barras é o mais fácil de entender. Basicamente, um leitor de código de barras é um equipamento que lê código de barras, então você já viu diversos tipos de equipamentos desses na sua frente. Você tem desde leitores manuais, que são aqueles que lojas de roupa costumam utilizar, que a pessoa vem com o leitor e bipa o código de barras de um produto, uma nota fiscal, quer que seja. Você tem também os leitores fixos, que são aqueles que normalmente os supermercados e grandes lojas de varejo utilizam. Eles ficam posicionados no checkout de forma que o produto é passado na frente desse leitor para poder registrar a mercadoria. E você tem uma linha de leitores, além dos fixos e dos móveis, que são leitores industriais feitos para operações mais específicas dentro de indústria. Leitores que têm uma qualidade de leitura muito maior ou a possibilidade de ler muito mais códigos de barra por segundo ou por minuto, ou são mais resistentes e robustos para usar em operações de depósito. Você precisa de um equipamento mais robusto, que aguente queda, que aguente, às vezes, líquido, porrada e tudo mais, porque são coisas que acontecem dentro de um ambiente de depósito. Então, esses, basicamente, são os leitores de código de barra. Depois você tem as impressoras térmicas de etiqueta, que, como o próprio nome diz, imprimem etiquetas a partir de um processo térmico. Basicamente, eles queimam essas impressoras,
queimam um componente chamado ribbon, que é um tipo de suprimento que a gente vai falar daqui a pouco, e transferem a partir de calor a impressão de informações numa etiqueta, de forma a tornar essa etiqueta uma etiqueta mais resistente. Então a principal vantagem de você usar uma impressora térmica é evitar que esse código borre, ou que ele apague, ou que ele suma, seja num processo de contato, seja por tempo. E a ideia é você colocar isso na etiqueta e deixar a etiqueta lá por muito tempo. Quem vai utilizar esse tipo de coisa? Qualquer operação de expedição, então, etiquetas, por exemplo, como a que a gente vê em caixas que são expedidas por fabricantes e distribuidores, as etiquetas que vão nas tags de roupa, onde você vê o preço do produto de uma roupa, etiquetas que ficam no perfil da gôndola para você ver preço de mercadoria, enfim, todas as empresas sérias que têm um compromisso de qualidade de entrega de serviço também para o cliente final de boa qualidade, utilizam então as impressoras térmicas de etiqueta para poder dar uma sobrevida na qualidade do código. E óbvio, quanto melhor for a impressão desse código, depois num processo de leitura dele, seja para dar entrada nessa mercadoria, seja para passar ela no checkout, você garante que essa etiqueta vai chegar com qualidade lá na ponta e você não tem que ficar reetiquetando o produto. Então, você emite basicamente uma etiqueta e garante que ela vai ter qualidade pela vida útil total de venda desse produto, né? E você tem também os coletores de dados, que de uma forma bem simples são equipamentos móveis. Alguns deles têm características muito parecidas com a de um celular, porém eles possuem acoplado neles leitores de código de barra de excelente qualidade para fazer leituras às vezes com 2, 3 metros de distância, você apontando a mercadoria e bipando, ou fazer uma leitura muito mais rápida do que uma câmera, por exemplo, de celular conseguiria fazer. Então ele tem o leitor de código de base incorporado. E a principal vantagem dele em relação ao celular é a robustez. São equipamentos que são feitos para aguentar pancada. Então, aguentar queda, aguentar operações de muitas horas de uso, por muitos dias e semanas seguidas. São produtos que possuem telas extremamente resistentes para poder aguentar uma quantidade muito grande de interações dentro dessas aplicações. E são produtos que são feitos com extrema qualidade por parte dos fabricantes, para que você consiga rodar ele por 3, 5 anos sem ter grandes preocupações, sem ter grandes manutenções a serem feitas. Se você quiser saber mais a respeito, super simples, digita coletores de dados no Google, vai em imagens, vai aparecer uma infinidade de produtos para você entender do que eu estou falando, tá? Bom, aí quando a gente vai para software, nesse caso, o que você precisa entender é que uma solução de AIDC ela precisa também de software. Qual software? O que vai rodar dentro do coletor de dados para você fazer, por exemplo, um inventário de mercadoria. Então, muitas vezes, você está fornecendo esses coletores de dados para que o seu cliente lá na ponta faça um inventário de estoque. Ou faça uma operação, por exemplo, de ir a campo, pesquisar o preço da concorrência e depois fazer um input desses dados no sistema para saber se ele está trabalhando de uma forma eficiente em relação à concorrência ou não. Também existem situações onde você tem que fornecer o software para fazer um processo de entrada de mercadoria. Então eu vou conferir o quanto eu estou recebendo de um determinado produto versus aquilo que foi entregue pelo fornecedor. Pô, eu comprei 10, será que eu estou recebendo 10 mesmo de fato? Enfim, existem N aplicações aí para coletores de dados, eu não vou entrar muito em todas elas. O que é certo é que você que está, enfim, optando por revender soluções de AIDC, você precisa ter pelo menos um parceiro de software para inventário. Por quê? Porque nem todos os clientes possuem ferramentas, software de gestão que tem esse tipo de módulo, e aí normalmente você precisa, enfim, ter isso para poder oferecer para o seu cliente, para que depois ele consiga, depois do processo de inventário feito, ele consiga pegar os dados que estão no coletor e importar dentro do sistema dele. Então você vai precisar ter pelo menos um parceiro para poder te ajudar nisso. Algumas revendas de AIDC também optam por ter parceiros para ofertar software no mercado que são conhecidos como MDM, ou softwares de monitoramento de dispositivos móveis. Ainda no Brasil, uma tecnologia que nem todo mundo contrata, mas que eu particularmente acho fundamental, onde basicamente você consegue registrar todos os produtos,
fazem parte da tua rede de equipamentos e você consegue, de forma bastante eficiente, monitorar onde esses produtos estão. Então, saber em qual das plantas ou em qual das lojas o coletor está, como é que está o status de bateria, se a pessoa que está usando pôs ele na base para carregar ou não. Enfim, você consegue saber de fato aonde estão os seus equipamentos. E por que eu acho isso importante e fundamental, na verdade? Porque muito da falta de produtividade para quem usa a solução de AIDC está em tirar um coletor de um determinado local e não voltar ele para lá, ou em não carregar o coletor. Parece um negócio inacreditável, mas assim, você passa um dia inteiro trabalhando com um coletor de dados, você precisa dar uma carga nele ou ter uma bateria de reserva carregada na base, porque na hora que a próxima pessoa for entrar no turno, ela precisa ir lá e pegar essa bateria. Ela vai pegar essa bateria, vai carregar, vai pegar essa bateria carregada, vai tirar a que está no coletor e botar lá na base para poder carregar, para que a pessoa do próximo turno utilize também o coletor e assim sucessivamente. Já pararam para pensar que eventualmente pode chegar um funcionário na tua empresa e ele não conseguir trabalhar porque não tem bateria para ele usar no coletor? É inadmissível um negócio desse. Então, por esse motivo, a gente orienta, por exemplo, a contratação de uma ferramenta de MDM. A gente acha sensacional esse tipo de ferramenta e recomendo, inclusive, para quem quer trabalhar com a IDC, ter um fornecedor específico para isso. E quando a gente fala de suprimentos, a gente está falando então das etiquetas que você vai emitir, sejam etiquetas de expedição, etiquetas de código de barra para leitura de produto, etiqueta de identificação de caixa, etiqueta de gôndola e tudo mais, e dos ribbons, que, como eu disse, é um suprimento específico para as impressoras térmicas de etiqueta, que você usa para fazer a transferência, a partir do calor, para você transferir a tinta preta que tem nele, ou de outras cores, enfim, mas a maioria preta, para queimar, então, a etiqueta e fazer a impressão por lá. Numa tecnologia muito parecida com aquilo que o fax fazia antigamente, de queimar, né, também um tipo de ribbon e transferir então para o papel branco aquilo que estava sendo transmitido pela outra pessoa no outro fax. Então, basicamente, são esses 4 conjuntos, né, então, de produtos que compõem uma solução de AIDC para quem está buscando para um cliente que está buscando um fornecedor disso, ficar atento com o quanto esse fornecedor tem de conhecimento a respeito de cada um desses produtos, de cada um desses serviços, de cada uma dessas soluções que a gente recomendou de software, para poder fazer uma contratação, então, de forma eficiente. E eu espero de verdade que, para quem tinha dúvida do que é a IDC, esse conteúdo tenha respondido, então, isso de forma eficiente. E se você ficar com alguma dúvida ainda, você sabe que tem os nossos canais, aí você pode procurar a gente e a gente responde aí com o maior prazer do mundo as dúvidas que você tiver. Fechado? Então é isso, muito obrigado.